Bom dia a todos e todas. Começamos mais uma coluna Elabora. Estava ouvindo o Sérgio terminando a coluna dele, falando que a gente possa ter dias melhores. Eu gostaria muito, né, da gente ter. Eu acho que a gente tem que manter essa esperança e lutar por isso, mas vou falar de um assunto que talvez não seja muito animador na parte da gente ficar otimista, mas às vezes a gente precisa tratar de umas notícias e de uns temas complicados para a nossa vida coletiva, para a gente talvez saber do quanto que a gente está precisando se informar sobre assuntos que, quando a gente se informa, a gente cria uma camada a mais ainda de indignação. E eu digo se informar mais porque eu, né, sou uma pesquisadora interessada nos temas dos mundos do trabalho, é o tema central aqui da coluna, e eu mesma não consigo ficar por dentro de tudo, né? É muito problema, é muito assunto, é muito ataque, né, ao conjunto da classe trabalhadora. Então, o assunto que eu vou tratar hoje tem a ver com o serviço público, tem a ver com os servidores públicos, portanto, né, a importância do serviço público para o nosso país. E esse assunto está voltando, né, à tona, está voltando à cena por razões que não são boas, né? A gente tem uma. Vocês lembram do Paulo Guedes? Lembram do ministro da Economia lá do Bolsonaro? Não é muito bom de lembrar, né? Assim, não é um nome muito bom de lembrar para quem se importa com direitos, né? Para quem se importa com defesa da classe trabalhadora. Pois é, ele foi o proponente de uma reforma administrativa que imagino que as pessoas também se lembrem, que era a PEC 32 de 2020, e ela estava lá meio esquecida, não sei, né? Não por alguns, né? Mas talvez a gente não estivesse falando desse assunto nos últimos tempos. Pois é, ela tá voltando a discussão e a pauta, ela foi colocada de novo na pista, digamos assim, né? Ela vai, vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas ela foi retomada agora em maio desse ano e o que eu queria trazer, que estava até comentando, que é a história de que a gente não consegue dar conta de acompanhar tudo, mas fiz os meus esforços, procurei outras pessoas especialistas até para me informar melhor, para trazer aqui para a coluna um pouco mais desse assunto, porque quando a gente procura um problema, a gente vai achar outro, né? Então, dessa história do que eu perguntei, lembram do Paulo Guedes, lembram da reforma administrativa? Quando eu fui procurar um pouco mais de informações, assim, né, uns detalhes técnicos para trazer, me dei conta de uma informação de que a gente teve no ano passado uma aprovação no STF, no nosso Supremo Tribunal Federal, de uma medida que já está colocando, né, porque ela já foi aprovada, uma parte de uma reforma administrativa na prática, já foi aprovada, né? Então a gente fica numa perspectiva agora, quem está vendo, né, que esse assunto da reforma administrativa está voltando, pensando em se organizar, ouvir, inclusive muitas iniciativas, né, das organizações em defesa da população trabalhadora incentivando, né, até uma frente parlamentar em defesa do serviço público incentivando que a gente se aproprie do assunto, se organize, mas vamos só falar um pouquinho dos problemas que são demonstração de que o buraco é um pouco mais embaixo. A gente teve, em novembro do ano passado, em 2024, a aprovação de uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, nem vou entrar nesses detalhes técnicos jurídicos, mas é a ADI 2135, e ela previa a aprovação do regime único de contratação para o serviço público. E aí, com a aprovação dela, aliás, ao contrário, né, com a aprovação dela, a gente acabou, né, com a exclusividade desse regime único de contratação do serviço público e permitiu-se que a gente pudesse, nos nossos serviços públicos de contratação direta, ter a contratação CLTista. Então, eu já falei até em uma outra coluna aqui, né, de problemas com a CLT, distorções, etc., mas agora o assunto é outro, né? A CLT, perto do regime estável do serviço público, de você ser uma pessoa contratada de forma estável por concurso, que é a forma, né, que imagino que todo mundo conheça, quando a gente fala de CLT tem um nível de proteções menor do que você ser servidor público.
né? E aí isso não tem implicações só para quem é contratado, mas também tem implicações para como funciona o serviço público, né? Para o poder público de forma geral, para todos os serviços públicos que a gente conhece, né? A administração direta e todos os serviços que estão decorrentes, né? Então, as autarquias, as fundações públicas federais, estaduais e municipais, todas elas são afetadas por essa mudança que foi aprovada em novembro de 2024. E aí, antes de falar um pouco do que isso significa, né? Porque às vezes eu falando isso, né? Isso não se autoexplica. Mas só queria mencionar, né? Recentemente também falei de uma decisão de STF aqui em uma outra coluna que tinha a ver com a possibilidade de ampliar a contratação por pejotização, que fragiliza a CLT em si. E aí, uma das pessoas que era protagonista nisso era o Gilmar Mendes, né? Um dos ministros do nosso STF. E aí ele também está nessa, né? Então saibam que a gente tem que ir sabendo identificar, reconheçam que a gente tem que ir sabendo identificar quem que é frontalmente contra os direitos trabalhistas do nosso país. Talvez isso não seja tão nítido, né? E no nosso Supremo Tribunal Federal tem alguns. Então, essa decisão aí de aprovar o fim do regime único foi... nosso STF tem 11 ministros, né? 8 aprovaram esse fim do regime único e a permissão de contratação na forma CLT no serviço público. Só 3 pessoas foram contra, que foram o Edson Fachin, a Carmen Lúcia e o Luiz Fux, ou seja, todos os outros aprovaram. E aí, com esse protagonismo do Gilmar Mendes. E aí, né, quando eu estava vendo informações sobre isso, eu só pensei, não é de agora, né, que existem essas articulações e esse acolhimento das pressões, né, do poder econômico, inclusive, e dos setores da política comprometidos com o empresariado, para que a gente piore as condições de proteção da classe trabalhadora e que melhore, né, facilite, né, na parte dos empregadores essas possibilidades, né, de maleabilidade do uso da forma de uso da força de trabalho, né, da classe trabalhadora com essas medidas, né, que pioram essas proteções. E aí, né, trato disso agora já na sequência, que é, né, um dos efeitos. Então, quem aprovou, quem reprovou, né? Disse aqui que pouca gente foi contra, foi, né, uma maioria, né, quase absoluta de pessoas que no nosso STF deixaram isso passar. E aí, isso tem muitos efeitos possíveis, nem tenho, né, tempo aqui para tratar de todos, e eu acho que é um assunto que a gente precisa continuar conversando, né? Aqui na Desacato até, eu acho que seria bom a gente continuar, né, se apropriando e discutindo, mas eu digo de um dos efeitos, né, que tem a ver até com uma coisa que eu acho que antes de falar dele é importante falar da importância, né, de quando a gente está falando do serviço público, entender o que significa falar de estabilidade no serviço público. Parece um assunto até, né, assunto de situações raras, mas é raro, mas tem bastante ainda, né? O serviço público, a máquina pública do nosso país só funciona porque a gente tem um conjunto imenso de servidores públicos que muitas vezes são, na grande parte das vezes, são enormemente desvalorizados. A maior parte do serviço público no Brasil não é dos enormes salários, isso aí é realidade de juiz, de militares e etc., mas a gente tem uma quantidade muito grande de servidores públicos que é protegido pela estabilidade, que isso é importante porque os protege de pressões dos poderes econômico e político que variam e que poderiam, né, querer que existissem favorecimentos, aquela lógica muito próximo de um coronelismo, de um patrimonialismo, né, de fazer valer as vontades pessoais, as vontades do grupo político que tiver no poder naquele momento. E aí a gente protege o serviço público, não são só os servidores públicos, o serviço público fica protegido com a estabilidade dos seus funcionários, porque sai governo, entra governo, e eles ainda estão lá, né? Então a gente tem essa parte da proteção e também tem a parte de uma perspectiva de manutenção da qualidade. As pessoas não ficam saindo e entrando de forma rotativa, não tem, né, nem o tempo de adquirir experiência, de adquirir domínio no trabalho, né? Isso é muito prejudicial para a própria oferta do serviço público. Enfim, dizendo em poucas palavras um assunto que poderia, né, ser dito muito mais. Mas sabendo, né, ou quem nunca parou para pensar qual que é a importância da estabilidade da estabilidade no serviço público, é isso que está sendo atacado e ferido com essa aprovação já do ano passado.
dessa ADI 2135 aprovada em 2024, porque ela permite, com a contratação, com a possibilidade de contratar de forma CLTista, né, com regime CLT, um dos efeitos mais práticos disso é a maior facilidade de demitir servidores ligados, né, ao serviço público, porque não estão mais protegidos pela estabilidade. Então, isso passa a vigorar, né, para as contratações que são feitas a partir de 2024, é uma possibilidade, né, não quer dizer que seja para todas as pessoas que passem a atuar no serviço público, porque as contratações por concurso, né, podem continuar ocorrendo, mas ela não é o regime único mais, né, pode ter o CLTista. E aí, essa parte, né, o que eu queria trazer também como um comentário crítico, porque acho que, assim, uma parte do que eu estou trazendo é informação, né, assim, ou discutindo um pouco questões mais factuais, mas me deixa muito preocupada isso, né, de que o problema não é só que pode passar a PEC 32 agora, que tem articulações no Congresso sendo feitas para que, né, seja para que se avance aquela proposta, ou que se reformule a proposta original que tinha sido feita lá pelo Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, para que a gente tire, né, proteções dos trabalhadores do poder público atualmente, mas a gente já tem medidas, né, em ato, né? Já tem coisas acontecendo, já tem essa medida aprovada. E aí, o que me preocupou muito e que me fez lembrar, né, também com essa medida, é uma discussão que um sociólogo que é bastante lido, né, na sociologia do trabalho, que é o Robert Castell, fala sobre a instabilização dos estáveis, né? Ele fala que isso é uma forma, inclusive, de institucionalizar a precariedade. A gente fala de trabalho precário para outros setores, né? Pensa em trabalho precário, às vezes, pensando nas pessoas que estão nesses vínculos uberizados, né? Essas formas, né, mais recentes de contratação, onde, né, mal se reconhece o vínculo empregatício, e claro, né, isso é trabalho precário, mas a gente tem um efeito muito perverso quando a gente está falando se até os estáveis, que é como se fossem os últimos, né, ainda com alguma proteção trabalhista, se a gente está fazendo uma quebra, e se o nosso STF já aprovou, né, a possibilidade de quebra dessas proteções da estabilidade dos que eram os poucos ainda estáveis, a gente perde o parâmetro, né? Então, é um assunto de extrema gravidade, é um alerta, a gente tem que estar com um sinal, com um radar, assim, ligado para essas pautas do trabalho, porque isso tem uma possibilidade de imprimir uma piora muito, assim, enorme, né, nas nossas condições de trabalho gerais, porque sempre a parte protegida da classe trabalhadora pode ser o parâmetro para a gente pensar e exigir, cobrar, né, demandar as proteções para o restante. E aí, se os protegidos são os que estão tendo rebaixamento na sua proteção, isso aí é uma má notícia para todos, né? E aí, eu só trago até aqui uma ideia que não é minha, né? Fui atrás de especialistas em direito administrativo, direito administrativo que lida com poder econômico, com poder político, né? E uma das especialistas que encontrei é a Irene Nohara, e vi um comentário dela sobre essa ADI aprovada, né, a 2135, ela dizendo que foi, né, praticamente um feito de o STF ter conseguido aprovar a reforma administrativa que os governos não estavam conseguindo, que as disputas políticas não estavam conseguindo, que essas pressões do poder econômico não estavam conseguindo. Claro, não foi o pacote inteiro da reforma administrativa, mas foi uma medida muito importante, né? É uma medida muito importante no sentido do seu efeito, né? O efeito é grave, mas nessa parte da perspectiva, né, de quem olha os direitos da população trabalhadora, é muito preocupante e é muito grave. E aí, né, para fechar, porque eu queria que fosse só isso, né, o problema, mas a história é que não parou aí, né? Eu fui atrás da história de saber como estava a tramitação da PEC 32 para trazer aqui para a coluna e descobrir essa questão aí da ADI 2135 do ano passado, mas agora, em maio desse ano, o Hugo Mota, né, que é outro nome perverso, né, para a classe trabalhadora na atualidade, a pessoa que está ali sentando em cima dos processos para discutir
a jornada 6x1, né, para questionar a jornada 6x1 e ao mesmo tempo tendo toda a pressa para aprovar umas medidas péssimas para o conjunto da população brasileira, né, aumentar o número de congressistas, né, onerar o Estado com milhões, né, bilhões a mais, e ao mesmo tempo, né, aumentar a conta de luz para a classe trabalhadora, essa pessoa que está, além de tudo isso que eu falei, fazendo articulações para retomar e dar força, dar peso à pauta da reforma administrativa, recolocando ela agora em discussão, criando grupos de trabalho para reelaborar, fazer um pacote, uma revisão, né, no que eram essas propostas originais, mas que significam esse tom geral, né, de quebrar as estabilidades e as proteções de quem é servidor público, estão querendo, né, tirar o pouco que ainda resta, né, de efetividade, né, de usufruto de direitos para a classe trabalhadora. E aí, essa é a parte, né, assim, derradeira que ainda, né, está em discussão, mas que é uma situação assim muito desfavorável, porque a gente está num Congresso onde tem muitas pautas negativas, né, para a população trabalhadora acontecendo em simultâneo. Mas, né, tento fazer aqui o meu papel de pelo menos trazer algumas informações, algumas inquietações e até a minha indignação, quem sabe, né, espalhe um pouquinho da minha e cativa outras pessoas, junto com esse chamado, né, para a gente se apropriar desse assunto, para a gente trazer ele para as nossas rodas de conversa e, né, procurar se organizar para, da forma que pudermos, tentarmos enfrentar, né? E aí, isso tem uma informação aqui que eu só partilho, que foi a que eu tive conhecimento, que tem uma plenária nacional virtual daqui, né? Eu gravando aqui hoje no dia 30, é daqui 2 dias, né? Dia 2 de julho, mas provavelmente fique também disponível depois para as pessoas assistirem, que é de uma frente parlamentar em defesa do serviço público e é uma plenária nacional contra a reforma administrativa. E tem, né, uma articulação de parlamentares que são pró-direitos dos trabalhadores e que defendem, né, o serviço público e os servidores públicos, que está, né, à frente dessa construção de plenária, mas tem outras iniciativas sendo construídas aí no país. É importante a gente ficar atento, a gente acompanhar e a gente também se formar sobre esses temas, porque como é difícil, né, é muito ataque e a gente precisa se defender, né? E aí a informação é poder, né? No mínimo a gente precisa saber o que está acontecendo para a gente, no passo seguinte, a gente poder ter essas iniciativas de como tentar fazer isso de uma forma mais coletiva. Então, fica aqui o meu convite a essa nossa reapropriação de informação e de poder, né? Porque a gente não dá conta de acompanhar, mas a gente pode se esforçar para isso. Fiz os meus esforços aqui, procurei outras pessoas até que entendem mais esse assunto do que eu, mas eu acho que vale seguirmos discutindo esse assunto. Então é isso, gente. Sigamos, mas sigo na perspectiva que nem Sérgio, que me antecedeu, de que a gente tem que esperar e lutar por dias melhores, porque eles não vão vir, se a gente depender desses seres, né, instalados nos nossos espaços de poder, a gente não tem muita chance. A gente tem que mudar a cara desses espaços, inclusive, né? Então, que a gente se informe, que a gente tenha, né, aí uma atenção para mudar a cara desse Congresso, porque senão a gente está muito lascado. Bom, é isso, gente. Então, obrigada. Por hoje é isso e semana que vem tem mais.